Nesse vídeo vamos analisar o exemplo 5 do capítulo 1, capítulo de funções do livro Economia Matemática sem Cálculo. Análises gráficas de modelos microeconômicos, escrito por Fabrício Bueno e disponível no site da Amazon, amazon.com.br. Bom, então nesse exemplo, o que é dito? Considera uma empresa tem a sua estrutura de custo representada pela equação. Então, a função de custo, com base em quantidade, Q ao cubo menos 12Q ao quadrado, mais 60Q, mais 120, certo? Para o cálculo da receita, neste primeiro exemplo de lucro, vamos utilizar o cálculo simplificado da receita baseado em preço médio de mercado, de 70 unidades monetárias, pois a gente vai considerar que é uma empresa tomadora de preços. Então, vamos passar esses dados lá para o GeoGebra e fazer uma análise. Tá? Nós temos a receita, temos o custo, vamos fazer uma análise de lucro dessa empresa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V para o vídeo ficar mais curto. Certo? Eu vou colocar o custo lá. Certo? A curva de custo, vou usar uma escala aqui de 1 para 50, para ficar mais fácil para a gente visualizar. Certo? A curva de custo, ela tem esse formato, lembrando que a gente só vai analisar o primeiro quadrante, embora para o lucro faça sentido esse quadrante, porque seria prejuízo, Aqui lucro positivo e aqui lucro negativo, certo? A função de receita de que é igual 70, que é o custo, o preço de venda, vezes a quantidade vendida, certo? Então temos uma reta. Por fim, eu vou colocar aqui o lucro, a função de lucro. Como é que é calculada? A grosso modo, a receita menos o custo. Então, olha lá, nossa função de custo, essa função aqui, ela encontra a função de receita em 2 pontos, certo? O que acontece nesses pontos? Analisando anterior a esse ponto que elas se encontram, nesse intervalo aqui, vocês vão vendo que no início o custo é maior que a receita, o custo é maior que a receita. Aí essa diferença vai diminuindo até eles se encontrarem. Então, como o custo é maior que a receita, olha lá, o lucro começa negativo, certo? Isso é prejuízo. Na hora que se encontra receita e custo, aí pelo menos eu tenho um lucro zero, certo? Aí, nesse intervalo aqui, a receita é significativamente maior que o custo. Então, o lucro vai aumentando de forma bem íngreme, até chegar num topo, certo? A partir de um ponto em diante, ele vai diminuindo, que é quando a receita se torna menor do que o custo. O custo aqui vai crescendo num ritmo muito maior que a receita, certo? Bom, então saber esses pontos é bem interessante, tá? Eu posso tanto procurar pela interseção, certo, desses pontos, ou procurar pela raiz dessa função, porque olha só, são os pontos em que o lucro é zero, certo? Então, se a gente digitar aqui, raiz, lembrando que raiz são os pontos aonde a função toca o eixo x, Então, o que acontece? Seria o lucro zero, o lucro é esse eixo aqui, e aqui a quantidade, Então, quando eu digitar raiz da função L, certo? Olha lá, na verdade ele me achou 3 raízes, Só que aqui a gente não vai considerar porque uma raiz é num quadrante que para fins práticos não faz muito sentido para a gente, certo? Deixa eu dar um zoom aqui para a gente poder analisar melhor. Então nós vamos analisar essas 2 raízes, que olha lá, ele dá para a gente os pontos, ó. Tá? Esse primeiro ponto aqui é o menos 3,16, nós não vamos levar em conta ele, certo? Não vamos levar em conta esse ponto. Esse ponto é 3,16 e esse ponto é 12. Então, aqui é uma interseção. Se você der um duplo clique aqui na interseção, você vai achar exatamente esse ponto, certo? Exatamente esse ponto. Deu duplo clique, 3,16, certo? Deixa eu apagar ele aqui para ter menos coisa na tela, certo? Se eu der um duplo clique, eu vou achar exatamente esse ponto 12. Se for um produto que
tem casas decimais, que é peso, por exemplo, largura, altura, certo? 3.16 é aceitável. Caso contrário, a gente arredonda para 3, certo? Bom, então olha só o que está acontecendo. A gente sabe um intervalo em que compensa, certo? A produção. Por quê? Antes desse intervalo é prejuízo. Depois desse intervalo, depois de 12 unidades, também é prejuízo. Então, minha produção, minha venda, no caso, né, tem que ficar nesse intervalo. Mas seria muito interessante descobrir que ponto é esse. Por quê? Porque é o ponto de produção de vendas, né, onde o valor Q, quantidade produzida e vendida, vai me trazer o lucro máximo, certo? Esse ponto aqui. Como é que a gente descobre? Você usa uma função que chama máximo, tá? Faltou o acento, né? Máximo, certo? E aí o que eu vou fazer? Vou dar o nome da função, lucro. E aí eu quero saber, ele pede duas coisas pra gente, um ponto inicial, um ponto final. Então a gente quer saber o máximo entre esse ponto e esse, tá? Então máximo entre 3 e 12. Quando eu apertei Enter, olha aqui, ó. Ele achou esse ponto máximo aqui, ó. Certo? Nesse ponto, eu tenho, tá, uma quantidade produzida de 8,4, certo? E um lucro de 218, certo? 0,2. Se por acaso, né, a gente fala assim, não, vamos arredondar, né, esse 8,4 para 8. Então eu poderia já ir direto aqui, ó, lucro de 8, certo? Seria 16. Certo? Lucro de 8 arredondando para baixo, aquele 8,4, certo? Se eu arredondasse para cima, né, lucro de 9, já não é tão bom, né? Então, se fosse um número discreto, seria melhor arredondar para 8, certo? Então, é uma análise gráfica que nos diz muita coisa, nos diz o intervalo onde compensa operar, certo? E nos diz o ponto máximo que a gente vai ter lucro. Abaixo desse ponto, a gente tem como se diz, tem ociosidade de produção, né? Você pode obter um lucro maior e a partir desse ponto compensa você parar a produção porque o seu lucro vai diminuindo, o custo vai se tornando cada vez maior, certo?